Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos estudar mais uma vez a lição do Senhor e vamos pedir para que Deus clareie no nosso coração algumas coisas relacionadas aos títulos que Jesus possuía ou possui. Nós devemos atentar para isso porque esses títulos de Jesus Cristo, eles têm um significado extremamente importante para todos nós. Por isso eu gostaria que você se unisse a mim em oração e nós, nesse momento, nos entregássemos ao Senhor, a esse estudo e a toda a revelação dessa palavra para nós. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, prontos para aprender do Senhor, sermos aquilo que o Senhor sempre espera de nós, que no nosso momento de adoração estamos diante do Senhor para aprender a Tua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor clareie toda a Tua revelação nos nossos corações, fazendo com que essa palavra seja firmada, Senhor Deus, nos nossos corações e nós possamos nos valer dela todos os dias durante essa nossa caminhada rumo à salvação. Seja o Senhor da nossa noite, cuida, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós estivermos agora fazendo. Queremos que a nossa atenção esteja presa ao Senhor e queremos pedir que o Senhor cuide de todas as coisas que estão tentando tirar, Senhor Deus, a nossa atenção. Firma, Senhor Deus, o nosso pensamento no propósito de aprender a Tua palavra. Seja o Senhor da nossa noite, seja o Senhor da nossa casa, seja o Senhor da nossa família, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aprender um pouco então sobre os títulos que Jesus possuía, né? E esses títulos de Jesus, a gente, como texto do dia, a gente pode ler da seguinte forma: olha, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 11, amém? Aí isso informa para mim e para você que o conhecimento claro, seguro de Jesus Cristo, de quem era Jesus Cristo, através dos seus vários títulos, tem o poder de trazer para mim e para você a solução de vários aspectos, vários problemas que são relevantes para mim e para você na pessoa do Salvador do mundo. Então nós conseguimos entender, a partir dessa lição nós vamos conseguir entender quais eram esses títulos e por que Jesus Cristo era chamado dessa forma. Amém? Leitura da segunda-feira, Mateus capítulo 12, verso 18. Mateus capítulo 12, verso 18, nós vamos ler da seguinte forma. Mateus 12, 18. Hoje eu vou pegar meu óculos. Mateus 12, 18, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado e em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Isso é Mateus capítulo 12, verso 18. É a maneira mais comum de se chamar Jesus, né? É que ele será aquele que é o servo de Deus, escolhido para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, né? Mas ainda não é o título de Jesus. Na leitura da terça-feira ainda, no capítulo 12, verso 8, terça-feira aí, Mateus capítulo 12, verso 8, a gente lê da seguinte forma: Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí já começou a aparecer um título de Jesus Cristo, o Filho do Homem, né? Isso traz para mim e para você o conhecimento de que Jesus Cristo, ele tinha a humanidade carregada nele. Ele tinha a condição humana, o viver humano, as emoções humanas, a física do físico humano, né? Estavam em Jesus Cristo, né? Então o Filho do Homem, ele era realmente aquele que simbolizava a humanidade. Por quê? Porque ele era igualzinho a gente, né? Formado com um corpo humano igual ao meu, igual ao seu. Amém?
Leitura da quarta-feira, 2 Crônicas, capítulo 21, verso 7. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Vamos chegar até lá. Juízes. Samuel, 2 Samuel, Crônicas. Ué, quem roubou Crônicas aqui? Até aqui. Segunda Crônicas, capítulo 21, verso 7. Segunda Crônicas, capítulo 21, verso 7. A palavra do Senhor nos diz a respeito do cumprimento da promessa de Davi, né? Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 7. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Olha para você ver que bacana. Jesus Cristo fez parte, enquanto estava na terra, da dinastia de Davi. Ou seja, Davi era um rei. Logo, quando você faz parte de uma dinastia, de uma realeza, você não pode ser confundido como uma pessoa qualquer, como um plebeu qualquer, como uma pessoa comum da sociedade. Se você faz parte de uma dinastia, significa que você tem regalias, ou digamos que pelo menos um tratamento digno de um rei, né? E aí, nesse caso, Jesus Cristo fazia parte dessa dinastia de Davi, ou seja, ele era descendente das várias gerações que vinham depois de Davi. Amém? Voltando lá para Mateus capítulo 12, nós vamos ler no verso 26. Verso 23. Mateus 12, 23. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Está vendo? O filho de Davi, ou seja, aquele que realmente tem oriundo, faz parte da dinastia de Davi, né? Então, já começamos a entender que esse é mais um título que Jesus Cristo carregava consigo. Era filho do homem, filho de Davi. Daqui a pouquinho nós vamos ver o próximo título, né? É exatamente esse. Agora, Mateus capítulo 16, verso 6. Leitura da sexta-feira. Mateus 16, 6. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, quem é Jesus? Né? Ele veio ao mundo para me alertar, para te alertar, de que existem pessoas que ficam fomentando, colocando coisas na nossa cabeça, para que nós comecemos a questionar a verdade bíblica. E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, verso 6, ele mostra exatamente isso. Ele fala: cuidado aí, os fariseus e os saduceus, eles ficam ensinando muita coisa, mas eles ensinam aquilo que é bom para eles não ensinam a verdade. Muito pelo contrário, a própria verdade caracteriza esse povo como se fosse um povo hipócrita. Então, nesse aspecto, a gente vê que Jesus Cristo, ele é aquele que nos alerta com relação às pessoas do mundo que tentam nos mostrar uma face errada da palavra de Deus. Amém? Sábado, leitura de sábado, 1 Pedro, capítulo 4, verso 14. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim:
Se vocês são tão insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Isso aqui mostra que Jesus Cristo, ele foi escarnecido quando ele esteve aqui no mundo. E se ele foi escarnecido, significa que eu e você também, pelo fato de termos a mesma característica, o mesmo caráter de Cristo, pelo fato de sermos seguidores de Cristo, nós também seremos escarnecidos. Amém? Agora, a leitura do dia de hoje é a leitura que está em Filipenses, capítulo 2, versos 5 até 11. Filipenses 2, de 5 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim, olha: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é muito bacana, né? É muito bacana. Esse pedacinho que nós vemos aqui já nos mostra que nós temos que ter a característica de sermos servos, que nós temos que ter, estamos na forma humana, mas devemos ser servos, devemos ser obedientes, né? Ainda que, igual Jesus Cristo foi perseguido até a morte de cruz, nós também sejamos, ainda que perseguidos, obedientes à palavra da verdade, né? E então, queridos irmãos, a gente vai começar a aprender então um pouquinho sobre esses títulos de Jesus Cristo. Amém? Olha, a vinda do Filho de Deus ao mundo é o auge de uma série de promessas anunciadas no Antigo Testamento. Em virtude disso, a Escritura denomina Jesus como um conjunto de títulos e adjetivos, buscando dessa maneira apresentar da melhor forma possível aqueles que não tiveram o privilégio de conviver com Ele diretamente. Pensar sobre cada uma dessas designações nos ajudará a compreender melhor a totalidade da obra do Salvador Jesus Cristo. A primeira intitulação de Jesus Cristo, ela é dada como Filho do Homem, né? Bom, onde que apareceu esse conceito de Filho do Homem? Apareceu lá no Antigo Testamento, né? Aqui, ó, está dizendo o seguinte: Filho do Homem significa em hebraico Ben Adam, né? Esse detalhe linguístico demonstra a associação do conceito a princípio com o caráter adâmico de Jesus Cristo, né? E a natureza de Jesus, né? Essa expressão está presente no Antigo Testamento por quase 100 versículos. E desses 100 versículos que ela está presente, pelo menos 90 deles estão escritos lá no livro de Ezequiel, né? E se você for pegar o livro de Ezequiel, ele trata muito sobre o Filho do Homem, considerando Jesus Cristo como o Filho da humanidade, ou seja, um humano de verdade, né? E Jesus Cristo, sendo considerado um humano de verdade, ele verdadeiramente consegue passar para mim e para você, de que nós também, sendo humanos, conseguimos andar na justiça, conseguimos andar na verdade, conseguimos espalhar o amor, conseguimos fazer tudo aquilo que Jesus Cristo fazia. Porque se ele foi humano, ele não se isentou de fazer absolutamente nada disso. Eu sendo humano, você sendo humano, nós também não devemos nos isentar de fazer essas coisas todas. Amém? Mas Jesus Cristo também, ele se autorreferenciava como Filho do Homem, né? Esse é um dos títulos mais recorrentes no Novo Testamento, aparecendo mais ou menos 80 vezes, né?
Com raras exceções, o próprio Jesus Cristo atribui a si mesmo nos três evangelhos, né? Ele coloca esse título nele mesmo de Filho do Homem, né? No Novo Testamento, além da expressão, também pode carregar uma possível conotação apocalíptica. É relevante o fato dela não estar presente na vasta literatura de Paulo. Paulo, pouquíssimas vezes, aliás, eu acho que ele não falou em momento algum que Jesus Cristo era Filho do Homem, né? Esse termo pode ser entendido como uma autorreferência de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo se intitulava Filho do Homem. Por quê? Porque ele queria se mostrar igual à humanidade, né? Mas por que igual à humanidade? Porque ele era igual à humanidade no esforço de esclarecer a sua vocação espiritual. É claro que para Jesus Cristo esclarecer a vocação espiritual dele não foi esforço nenhum, porque ele não tem pecado, né? Mas eu e você, para a gente esclarecer a nossa vocação espiritual, há uma guerra aí. Existe a Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então existe essa guerra que faz com que eu e você tenhamos que fazer um esforço para esclarecer a nossa vocação espiritual, né? Ou seja, sendo nós humanos, nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus Cristo? Podemos, perfeito, mas existe uma necessidade de esforço, né? Jesus Cristo ele não era político, né? Ele não ficava tentando agradar só aquele cara que pode dar ele alguma coisa, ou aquele outro cara que tem alguma coisa que o interessa. Não. Jesus Cristo ele era aquele que veio para todas as pessoas daquela época. E assim como eu e você, nós devemos levar essa palavra para todas as pessoas da nossa época. Amém? Muito bem. Bom, especialmente como uma possível indicação do cumprimento profético de Gênesis 3,15, né? É que isso aí está baseado nessa questão de vocação espiritual de Jesus Cristo, né? Agora, por que Jesus optaria por atribuir a si mesmo tantas vezes o título específico de Filho do Homem, né? São várias as possibilidades de resposta, dentre algumas delas a gente pode concluir aqui que a sua conotação de humildade e simplicidade, em momento algum do Evangelho, nós vemos Jesus Cristo exigindo para si mesmo, com arrogância, tratamento por meio de títulos. Se você quiser falar comigo, me chame de Filho do Homem. Nada a ver, né? Não é desse jeito que a banda toca, né? Jesus Cristo ele não tinha essa soberba, essa arrogância para poder se intitular, né? Ao contrário, ele sempre se portou como um de nós, né? E como bem diz lá quem escreveu Hebreus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos dele, né? Esse negócio de Jesus Cristo me chamar de irmão, te chamar de irmão, ele podia muito bem virar e falar o seguinte: peraí, que irmão o que isso? Esse menino aí é podre, essa menina ali é podre. Eu não sou irmão de ninguém podre não, porque eu sou santo, né? Então essas coisas assim, a gente começa a perceber que Jesus Cristo em momento algum ele nos desdenhou. Em momento algum ele usou esse título dele de Filho do Homem para nos desdenhar, não. Ele, muito pelo contrário, ele nos chamava de irmãos porque ele queria, na verdade, era nos acolher e nos ensinar que, embora nós sejamos humanos, nós conseguimos nos comportar com santidade. Amém? Bom, o paradigma de Jesus para as nossas autoavaliações significa o seguinte: olha, Jesus não se incomodou em ser reconhecido a partir da sua humanidade, né? Mesmo sabendo de todas as limitações que tal condição lhe acarretava, ou seja, eu sou um ser humano. Aí você chega para Jesus e fala assim: não, mas você também é um ser humano. Aí ele fala assim: o que é isso, rapaz? Que ser humano? Que pecador? Não, sou não, que é isso? Não sou. Jesus Cristo não fazia dessa forma. Ele não se incomodou de ser chamado de ser humano. Por quê? Porque ele sabia que, assim como ele é completamente santo, nós, como seres humanos, também podemos ser completamente santos. Amém? Agora, como que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Irmão, você consegue esse tipo de coisa. Eu já preguei aqui uma vez sobre a perfeição e a santidade completa, né? Você consegue isso a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, você
se arrepende dos seus pecados, muda de vida, assume a verdade bíblica para a sua vida, e aí o Espírito Santo começa a agir em você. E toda vez que você tem a ação, não sua, mas do Espírito Santo em você, você age com perfeição e santidade. Por isso existe essa questão aí de que nós, na nossa humanidade, conseguimos sim agir como Jesus Cristo agia. Amém? Por isso que nós temos o caráter de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo também, ele era chamado de filho de Davi, né? Essa realeza de Jesus Cristo, ele era da seguinte forma, olha. Esse título se refere diretamente a essa realeza que ele tinha. É assim que Mateus nos apresenta Jesus Cristo logo na primeira frase do seu evangelho. A associação do mestre da Galileia com o rei Davi concede-lhe o status de personagem que cumpre importantes promessas do Altíssimo feitas ao grande rei de Israel. Vocês lembram? Nós lemos aqui na leitura diária aqui, que Deus havia prometido para Davi que não encerraria a dinastia dele, e que por causa dessa dinastia dele não ser encerrada, dali sairia um grande rei, Portanto, esse grande rei que vem como descendente de Davi era chamado de filho de Davi. Amém? Há um forte caráter messiânico nesse título de filho de Davi. Por quê? Porque quando Deus promete a salvação e a redenção para mim, para você, para todos nós, para o mundo inteiro, ele vem trazendo essa semente da redenção, essa semente da salvação, passando por várias e várias gerações. Nós estamos acompanhando aí, Abraão, aí depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, aí espalha para as 12 tribos, das 12 tribos, essa semente da salvação vai chegar até mim e até você. Então, dessa forma, antes de ela chegar até mim, até você, ela passou por Jesus Cristo, ela passou pelo rei Davi, ela passou por Jesus Cristo. Aí depois que ela passa por Jesus Cristo, corrobora-se, confirma-se ali, o plano de salvação e redenção de Deus por meio do sangue daquele Jesus Cristo, o filho de Davi, que foi derramado na cruz por mim e por você. E a partir do momento que qualquer pessoa, independente de passar a semente ou não, qualquer pessoa que assume esse sangue de Jesus Cristo para a sua vida, querendo que ele o transforme, o limpe de todos os pecados e traga para ele a santidade, essa pessoa, ela, por meio desse filho de Davi, ela herda então a salvação. Então, no sangue de Jesus Cristo é estabelecido o espalhamento, o spread daquilo que é o sangue de Jesus Cristo para todos nós, para que aquele que faz parte do plano de salvação de Deus, que foi feito lá antes da fundação do mundo, nós consigamos aí entrar nesse plano de salvação. Amém? Nós temos que louvar ao Senhor por isso, porque essa realeza de Jesus Cristo permitiu com que eu e que você fôssemos alcançados. Amém? Bom, e a partir desse título, inclusive, a fraudulenta acusação dos líderes religiosos contra Jesus ganham um tipo de fundamento, Pois no momento em que alguns dos evangelhos, se não na crucificação, vemos o título de Rei dos Judeus associado ao mestre, porém, ao ser chamado de filho de Davi, mas se é filho de um rei, teoricamente vira rei. Então o povo de Davi, que foi considerado um povo judeu, automaticamente o filho de Davi, o rei, filho de Davi, passa a ser então o rei dos judeus. Baseado nesse fundamento, nessa argumentação, os fariseus e os saduceus resolvem então armar contra Jesus para levá-lo até a cruz, Mas se você for parar para pensar, biblicamente falando, Jesus Cristo nunca se denominava de filho de Davi. Ele falava que ele era filho do homem, mas filho de Davi ele nunca se denominava, Mas por que ele não se denominava filho de Davi? Porque exatamente para não provocar esse tipo de confusão na sociedade da época, Mas ainda que
eles conheceram quem era aquele, quando ele estava lendo aquele pergaminho, né? Ele falou assim, ó, esse aqui que nós estamos falando dele, esse aqui sou eu, né? O Filho do Deus vivo. Aí eles falaram, peraí, tem um negócio errado aqui, isso é blasfêmia, e nós vamos acabar com você. Aí resolveram que ele dá uma pedrada em Jesus lá, aquela história toda. Bom, mas acontece que o filho de Davi, ele tinha o poder de cura, né? A mulher estrangeira e deficiente visual clamaram por cura, chamando Jesus. Lembra que quando nós já estudamos sobre isso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era o cego gritando, né? E quando o cego gritava dessa forma, isso mostrava que e Jesus Cristo atendeu, né? Jesus Cristo foi lá e curou aquele cego. Jesus Cristo foi lá e curou aquela mulher estrangeira, né? Então, quando Jesus Cristo fazia esse tipo de coisa, começa a mostrar para mim e para você que o filho do rei, portanto, o rei, tá certo? Ele não era aquele cara soberbo que falava assim, quem é você para me dirigir a palavra? Não, muito pelo contrário. Ele tinha acesso aos renegados da sociedade. Ele dava, inclusive, acesso aos renegados da sociedade. Portanto, se você hoje tem uma tristeza qualquer e você se sente renegado da sociedade, busca Jesus Cristo de Nazaré, busca o filho de Davi, porque o filho de Davi tinha cura estabelecida para uma mulher estrangeira que o clamou, tinha cura estabelecida para um cego, né, que o clamou. Então, se eu e você, que somos considerados nada na sociedade, né, nós tivermos um apuro qualquer, vamos clamar pelo filho de Davi, porque ele tem para mim e para você a solução, ele tem para mim e para você a cura. Jesus Cristo em nada se diminuiu por dar atenção às pessoas marginalizadas, indivíduos que não eram em virtude das condições biossociais respeitados naquela comunidade. Não, em momento algum ele falou isso, ele muito pelo contrário, ele foi lá e deu acesso a essas pessoas. Um rei, acolhendo o clamor de uma mãe estrangeira e pedido de um insistente doente marginalizado, é uma prova inconsistente de que não são coroas, súditos ou tronos que indicam a realeza de alguém, e sim um conjunto de ações, postura ética, coração de rei. Olha só que bacana. Peraí, você é rei? Não, você não é rei. Você não tem sangue daquela dona lá da Inglaterra, lá, Rainha Elizabeth? Não, você não tem. Né? Mas assim, isso mostra alguma coisa para você? Não, nós acabamos de ver aqui que não é coroa, não é súdito, não é trono que caracteriza uma verdadeira realeza. Para o mundo atual, sim, são essas coisas, mas para o reino de Deus não é esse tipo de coisa. E sim, as ações de santidade, a postura ética, o amor no coração, a noção de justiça que nós temos é que vai fazer com que nós tenhamos a condição de sermos reis, ou seja, de sermos considerados, né, família da realeza. Amém? Esses dois milagres aí que Jesus Cristo concedeu, né, a essas duas pessoas que o clamou como filho de Davi, mostra para mim e para você que a realeza de Jesus Cristo, ela era no coração, tá certo? Tanto é que ele também era marginalizado naquela sociedade, né? No entanto, eu e você sabemos que se a realeza estava no coração dele, Jesus Cristo é sim o rei dos judeus. Amém? Então, esse tipo de coisa é muito bacana. Agora, um rei também, por que ele era considerado rei, né? Porque ele tinha uma entrada triunfal, né? Lá na imagem de Mateus 21:9, é um momento único que a gente tem no Evangelho. Jesus Cristo adentra Jerusalém, aclamado pelo povo, né? Não apenas como profeta, mas também como um real herdeiro do trono de Davi. Olha que bacana. O clamor dessa multidão provavelmente foi inspirado lá em Salmos 20, capítulo 9, ou Salmo 118, capítulo 20, ou Salmo número 118, verso 26. Né? Descreve a chegada de uma autoridade na cidade, né? É assim que aquele povo se comportava quando chegava lá um senador, uma visita oficial para o rei, né? Um imperador de outro lugar, né?
Aí aquele povo se comportava daquele jeito que você viu. Aí quando entra Jesus Cristo, que teoricamente era marginalizado na sociedade, ele entra e o povo também o aclama da mesma forma, com a mesma pompa, com o mesmo comportamento que se aclamava um senador ou um imperador. Isso aí traz para toda aquela sociedade o reconhecimento de que Jesus Cristo era realmente o rei que estava entrando naquela cidade. E é isso que exatamente provocou a indignação daqueles líderes sacerdotes, né? Os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles viram alguém aclamar uma outra pessoa comum, que para eles era blasfemo, né? Que falava mentira, que se julgava rei, mas que para eles não era rei, mas o povo reconheceu que ele era rei. E isso trouxe essa indignação e fez com que aqueles líderes sacerdotais tentassem investir, manipular a cabeça daquele povo, para que posteriormente, uma semana depois, eles o condenassem à crucificação, né? Jesus também foi Messias, né? Jesus Cristo era chamado também, o título dele. Então nós temos dois títulos que nós já falamos até agora. Temos o título de Filho do Homem, temos o título de Filho de Davi, e agora nós vamos conversar sobre o título de Messias que Jesus Cristo tinha, né? Jesus Cristo, Messias, Cristo ungido, né? Por que ele era chamado Messias ou Cristo ou ungido? Na verdade, Messias era o significado dele em hebraico, Cristo em grego e ungido em português, né? Essa era a diferença, mas tudo é a mesma coisa, tudo tem o mesmo significado, né? Tudo tem a mesma conotação. Então, Jesus Cristo, o Cristo que os escritores do Novo Testamento mais se referem é o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, né? O uso do termo, né, do título, justifica-se pela obra redentora do Senhor. Isto é, falar de Jesus Cristo é apresentar ao mundo um plano de salvação. Chamar Jesus de Cristo é apresentar ao mundo um plano de salvação. É falar, olha, peraí, se Ele é o Cristo, Ele está trazendo o caminho da sua salvação. Ele está trazendo para mim e para você o caminho para nós herdarmos a vida eterna com Deus. Amém? Então digamos que é redundante. Você chamou Jesus de Cristo, automaticamente você está falando, se eu chamei Jesus de Cristo, se Ele é o Cristo, é Ele quem está anunciando a minha possibilidade de salvação. Agora, por que eu disse possibilidade? Porque basta você querer ou não ser salvo, né? E aí, se você quer ser salvo, você opta por aceitar e crer na verdade bíblica e aceitar o sangue de Jesus Cristo como aquele que vai te limpar e purificar de todos os pecados. Por que ele é chamado também de ungido? Porque nas passagens bíblicas que a gente tem, lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 1, né, a consagração de reis era determinada a partir de uma unção. Samuel ungiu o rei Davi para que ele fosse rei. A consagração de sacerdotes era determinada a partir de uma unção, né? O Levítico capítulo 8, verso 12 mostra que os sacerdotes, para serem consagrados, né, eles tinham que ser ungidos. E também a consagração de profetas. Os profetas, eles eram ungidos. Está lá em 1 Reis capítulo 19, verso 16. Né? Então, assim, Jesus Cristo, por que Jesus Cristo também é chamado de unção? Ou seja, Messias, Cristo e unção, né? Ele é chamado da unção porque ele já é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Consequentemente, para se exercer essas três coisas, ele foi ungido. Quem que ungiu Jesus Cristo? O próprio Deus. O próprio Deus. Amém? Aí vem aquela afirmação de Pedro: Tu és o Cristo,
Aí vem lá, ó. Num dos momentos mais emblemáticos do Evangelho, o mestre faz uma pergunta aos seus discípulos acerca da identidade que estava lá de frente deles. Aí Pedro responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí marcou tanto a resposta que fez com que Pedro fosse Jesus Cristo falasse com Pedro, falou assim: ô Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas sim o meu Deus que está no céu. Então, assim, a revelação divina, né, mostra para mim e para você que a gente deve reconhecer Jesus como nosso Salvador, tá certo? E quando a gente reconhece Jesus como o Cristo, a gente tem essa revelação divina e fala: olha, se eu reconheço o Senhor como o Cristo, é porque eu também o reconheço como Salvador da nossa vida. Amém? Então, assim, quem é Jesus para nós hoje, irmão? Vamos pegar Jesus Cristo, trazer para o mundo de hoje, fazer com que ele tenha aquele mesmo tipo de vida que ele teve lá naquela época, há 2000 anos atrás, e vamos fazer com que Jesus hoje se manifeste no mundo, para que nós possamos então agir, para ver como que a gente agiria, né? Então, como é que a gente seria? Como é que a gente ia agir se Jesus Cristo estivesse aqui hoje? Nós seríamos como uma multidão que, ávida por bênçãos e benefícios, né, ia ver o Senhor apenas como um profeta que realizava atos poderosos, né, de cura, milagres, de transformação, de multiplicação, né? Ia ter nego pedindo para Jesus Cristo multiplicar o dólar aí, igual não sei o que no bolso dele, né? Tem uns que, aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, já fazem isso hoje, já tentam multiplicar o dólar no bolso deles com base na corrupção e tudo mais. Mas Jesus Cristo, aqueles que iam enxergar Jesus como um homem de poder, ia pedir para ele essas coisas, né? E aí, será que é exatamente isso que é Jesus Cristo para nós hoje, né? Agora, veja bem, Jesus Cristo, ele ia ser também, vamos supor, se ele não fosse uma pessoa que viesse trazer bênçãos e benefícios, ele ia ser o equivalente a um remédio para tirar dor, para curar. Ó Deus, eu estou com esse dedo aqui torto aqui. Ô Jesus, põe endireita esse dedo aqui para mim, né? Eu sei que o senhor pode endireitar esse dedo. Beleza, Jesus Cristo endireitaria o dedo e muita gente ia sumir com o dedinho corretinho aí, certinho, mas ele só ia usar Jesus Cristo para que ele fosse o objeto de cura dele, né? E as outras pessoas comuns da sociedade, né, iam usar Jesus Cristo para sua fama, ia falar assim: que é isso, rapaz, eu sou amigo de Jesus Cristo, aquele poderoso lá que cura tudo, aquele que transforma um monte de coisa, faz milagre, eu sou amigo dele, rapaz, então você tem que me respeitar. Quer dizer, ia usar o nome de Jesus Cristo para poder, na base da soberba, na base da busca do status, ia usar o nome de Jesus Cristo para poder ter essas coisas, ter poder, ter status, e a soberba ia dominar, né? Então, o mundo de hoje ia enxergar Jesus Cristo dessa forma, né? E aí, a pergunta que eu tenho para você é: como que eu e você enxergamos Jesus Cristo? Vocês viram aqui que nós lemos que ele é servo, obediente à palavra, né? Justo, amoroso. Jesus Cristo é tudo isso. Nós enxergamos ele dessa forma? Amém. Então procuremos ser iguais a Jesus Cristo. É o que nós pedimos sempre aqui, baseado na verdade bíblica que nós estamos ensinando. Amém? Jesus é tão maravilhoso que definir quem ele é em uma só palavra ou expressão é impossível. Por isso, aprendamos mais e mais sobre quem é o nosso Salvador e como nós devemos chamá-lo, né? Sabe como é que você tem que chamar Jesus Cristo? Você tem que chamar Jesus Cristo simplesmente de meu Senhor, meu Deus, né? Não precisa ficar preocupado de que ele é filho do homem, ou filho de Davi, ou Messias. Não, isso aí tudo nós já sabemos que ele é, mas só chame ele de meu Senhor, né? Para que ele possa verdadeiramente implantar em nós essa condição de sermos servos. E sendo nós servos, carregando a justiça, a verdade e o amor, certamente nós agiremos
como o nosso Senhor agiu. Amém? Essa é a conclusão da palavra de hoje. Eu quero dizer para você que é algo que revela para mim e para você que não só como era Jesus Cristo, mas como nós devemos ser aí no dia de hoje. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar para que nós possamos aprender a colocar isso no nosso coração. Que esses conceitos dos títulos de Jesus possam refletir no nosso coração e fazer com que nós sintamos com que Ele é realmente o nosso Senhor, aquele que verdadeiramente quer nos fazer iguais a Ele. Amém? Em todos os aspectos. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor esse aprendizado dessa noite que foi maravilhoso. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos proteja e nos guarde, abençoando, Senhor Deus, não só a nossa casa, mas toda a nossa família. E fazendo, Senhor Deus, que a partir dessa palavra nós consigamos, Senhor Deus, cada dia mais aprender do Senhor e andar de acordo com o que andava Jesus Cristo. Que nós possamos imitar em toda a íntegra como era Jesus Cristo. Porque se nós conseguirmos fazer isso, significa que nós estamos cada dia mais perto da santidade completa. E, Senhor Deus, estamos também cada dia mais perto e mais íntimos do Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado pelos seus ensinamentos dessa noite e que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir e nos dar a vitória em todos os aspectos na nossa vida. Seja o Senhor de tudo aquilo que nós precisamos e nós, então, te louvamos e agradecemos sempre em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que você seja muito abençoado com essa palavra e que tudo aquilo que você almeja que aconteça, que você primeiro busque ser igual a Jesus Cristo. Porque se você for igual a Jesus Cristo, o milagre não necessariamente virá de Jesus, mas ele pode vir de você mesmo. Amém? Deus abençoe você, fique com Deus, nós amamos você. No próximo domingo estaremos juntos aqui na igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.